Este podcast utiliza vozes sintetizadas por inteligência artificial para apresentar análise baseada em pesquisa documental. Eu sou a Brasilina. E eu sou o Filo Debates. Episódio 1.3. Eixo 1. Retórica e método argumentativo. Título: Padrões argumentativos em 3 textos de 2007. Grande ou pequeno, moderado ou extremado, todo rebelde anticapitalista, sem exceção, é um farsante. Essa frase foi publicada no Jornal do Brasil, em 21 de junho de 2007. Quem a lê precisa decidir rápido. Concordar parece fácil. A formulação tem garra, condensa algo que muitos intuem. Discordar também parece fácil. Basta lembrar de um único anticapitalista sincero e o todo, sem exceção, desaba. Mas a pergunta que nos interessa aqui é anterior às duas reações. Ela é sobre o caminho. O argumento que sustenta essa frase corta onde promete cortar ou derrapa? Porque a diferença entre uma intuição forte e uma demonstração forte está no percurso, e é o percurso que vamos examinar. Em maio de 2007, Olavo de Carvalho escreve que a ciência do aquecimento global é uma farsa monstruosa. Em junho, escreve que todo anticapitalista é farsante. No mesmo mês, compara um adversário a um pássaro que bota ovos em ninhos alheios e se alimenta de dejetos. 3 textos, 3 semanas, 3 registros, o analítico, o polêmico e o escatológico, no mesmo autor, nos mesmos jornais. Os episódios anteriores examinaram como Olavo construiu autoridade fora da academia e como certas teses se protegem estruturalmente da contestação. Hoje o foco desce mais um andar. Saímos da arquitetura geral e entramos na oficina. O que acontece, argumento por argumento, quando 3 textos específicos tentam provar o que prometem provar? Os textos são Ciência ou Palhaçada, publicado no Diário do Comércio, em 21 de maio. Remexidos pelo Vira Bosta, publicado no mesmo jornal em 18 de junho, como resposta a um artigo de Armindo Abreu, intitulado O Vira Bosta da Virgínia, publicado no mesmo número. E A Farsa Radical, publicado no Jornal do Brasil em 21 de junho. Todos verificados integralmente contra as versões publicadas no site do autor. Desta vez temos em mãos não apenas o texto integral de Armindo Abreu, que provocou a resposta, mas também 3 outros ensaios seus sobre poder global, Banco Central e conspiração, o que transforma a análise bilateral numa peça com os 2 lados inteiramente documentados. E, novidade desta versão, acrescentamos um 4º texto de Olavo sobre o mesmo tema climático, publicado 2 anos e meio depois, que nos permite medir se os procedimentos se mantêm, se recuam ou se intensificam. E uma transcrição de aula do curso online de filosofia em que o tema reaparece em contexto pedagógico. Nota de recorte. Este episódio não decide se o aquecimento global é antropogênico, se o capitalismo é bom, nem se Armindo Abreu tinha razão sobre a nova ordem mundial. A pergunta é anterior. Como os textos tentam demonstrar o que afirmam? Onde a demonstração acompanha a pretensão e onde fica aquém? E uma nota sobre gênero discursivo, que vai pesar ao longo do episódio inteiro. Coluna de jornal não é monografia, mas quando um colunista formula diagnósticos civilizacionais, invoca Aristóteles, Weber e Popper, atribui motivações a grupos inteiros e reivindica ter identificado a essência de fenômenos históricos complexos, o ônus probatório sobe. Não ao nível de uma tese de doutorado, mas acima de opinião solta no bar. E quando verificamos que o mesmo padrão argumentativo se repete em aulas de filosofia, onde o espaço é abundante e o propósito é ensinar, a hipótese de que tudo é efeito da brevidade do gênero perde força. Calibrar esse ônus com justiça é parte do trabalho. Nota: citações conforme artigo 46, inciso 3º da Lei 9.610, de 1998. Primeiro mérito. Os 3 textos partem de problemas reais, nenhum parte de invenção. A farsa radical percebe um fenômeno sociológico genuíno. Parte relevante da crítica mais feroz ao capitalismo floresce não entre seus oprimidos, mas entre seus maiores beneficiários. O fenômeno existe. Daniel Bell descreveu as contradições culturais do capitalismo.
Christopher Lasch documentou a cultura do narcisismo. Ortega y Gasset analisou a rebelião das massas, que desfrutam sem consciência do preço histórico de seus privilégios. Thomas Sowell, em Intellectuals and Society, documenta extensamente como intelectuais de elite adotam posições anticapitalistas sem arcar com as consequências, mas faz isso sem decretar que todos são façantes. Distingue padrões sociológicos de diagnósticos universais. Olavo não inventou o problema. Percebeu com nitidez fora do comum que ele merecia explicação. Ciência ou palhaçada? Pergunta-se a apresentação midiática do consenso climático merece a mesma deferência que o consenso propriamente científico. A diferença entre um relatório técnico e a dramaturgia moral de um documentário com Oscar existe e merece escrutínio. A pergunta é legítima em filosofia da ciência, em sociologia do conhecimento e em epistemologia pública. E nesse texto, os méritos vão consideravelmente além da pergunta. A passagem sobre os 3 tipos de autoridade de Weber é análise de nível elevado. Olavo escreve que o ativismo científico funde, às vezes num mesmo parágrafo, o prestígio intelectual das precauções metodológicas popperianas que afirmam a inexistência de verdades científicas definitivas, com um apelo à prosternação geral ante a autoridade inquestionável dessas mesmas verdades. A tensão entre falidenismo científico e dogmatismo institucional é um problema real, tratado por Feyerabend, Laudin e o próprio Popper. Olavo o formula com economia e clareza raras para o formato coluna. Ele identifica com precisão um paradoxo performativo. Na mesma frase em que se reivindica a modéstia metodológica da ciência, exige-se submissão absoluta às suas conclusões. Poucos colunistas capturam uma contradição dessa envergadura em tão poucas linhas. Segundo, mérito. A prosa. Nos 3 textos o ritmo é rápido, as formulações grudam na memória, a ironia tem timing. Escrever coluna que funciona simultaneamente como argumento e como projétil retórico é habilidade rara. Terceiro, a formulação irônica. A voz que se queixa de sufocada ecoa por todos os canais da mídia mundial, é observação retórica de alta qualidade. Olavo identifica um paradoxo performativo no campo adversário. Quem domina os canais de comunicação se apresenta como voz silenciada. Funciona como ironia e tem peso como diagnóstico. Quarto, em Remexidos, a crítica metodológica a Abreu encontra respaldo robusto, e agora podemos avaliar isso com muito mais precisão. Tendo consultado integralmente os ensaios de Abreu, incluindo Eram Deuses os Pais da Globalização, O Sombra, The Lenda New York e os excertos de O Poder Secreto, a objeção de que se trata de material construído com base bibliográfica insuficiente para a escala das pretensões não é apenas legítima, é generosa. Preciso ser explícito aqui, porque este é um dos pontos onde versões anteriores do episódio subestimaram a gravidade do material que Olavo criticava. Os ensaios de Abreu percorrem um arco que vai dos caucasianos originários das montanhas do Cáucaso à fraternidade babilônica. Passa por Nemrod e Semiramis como protótipos da trindade cristã, pela Estátua da Liberdade como representação de Ísis Semiramis, pelo olho no dólar como símbolo dos Illuminati, pela tese de que quase todos os que colonizaram o Estado judeu têm origem genética na Rússia meridional e não em Israel, pela afirmação de que a pomba branca é um símbolo babilônico secreto presente no Sinn Féin e na monarquia britânica, até a alegação de que São Jorge é simplesmente uma mesma pessoa que Tammuz, retratada em diferentes trajes. E não se trata de passagens isoladas, o padrão é estrutural. No capítulo sobre o Banco Central do livro O Poder Secreto, Abreu faz uma afirmação factual verificável e legítima sobre a estrutura acionária do Federal Reserve Bank de Nova York. Depois, salta a alegação de que os Estados Unidos declararam oficialmente, em total sigilo, sua bancarrota na Convenção de Genebra dos anos 1930, citando como fonte um discurso do congressista James Traficant. Verifica-se que Traficant foi condenado por corrupção e expulso do Congresso.
Abreu registra as acusações contra Traficant como armadilhas e vinganças do sistema de poder em consequência de suas contundentes denúncias, sem apresentar evidência independente. Cada elo da cadeia de Abreu contém dado verificável. Templos de Mitra existiram. Os Khazars se converteram ao judaísmo. A Estátua da Liberdade foi presente da maçonaria francesa. O Federal Reserve é, de fato, um sistema de bancos privados. O problema nunca é a existência dos dados, é o encadeamento interpretativo que os conecta, que excede drasticamente o que qualquer um deles sustenta. O salto entre o Federal Reserve é privado e os Estados Unidos foram secretamente declarados falidos e entregues a banqueiros internacionais é um salto que nenhuma quantidade de dados intermediários pode sustentar sem evidência direta da conclusão final. E essa evidência não é apresentada. Olavo, portanto, quando diz que o livro de Abreu é um compêndio de teoria da conspiração, montado com base em não mais de 15 títulos especializados, está identificando um problema real. A questão não é se a observação é justa, é que, dentro do mesmo texto, a objeção metodológica legítima ocupa proporcionalmente muito menos espaço do que a demolição pessoal. Quinto mérito. A seção sobre o espudaios aristotélico na parte de Ciência ou Palhaçada, dedicada ao episódio Clodovil Cida Diogo, demonstra competência filosófica verificável. Olavo percorre Aristóteles, George Misch, Píndaro, Goethe e Frankl com naturalidade e encaixa o diagnóstico cultural numa tradição ética de longa linhagem. A citação de Píndaro, "Torna-te aquilo que és", é corretamente atribuída e pertinente. Sexto, ambição interpretativa. Os três textos tentam encontrar unidade onde o comentário convencional fragmenta. A ambição de totalização pode dar errado, mas é o contrário da miopia que só enxerga o detalhe. Esses méritos ficam de pé independentemente do que vier a seguir. Reconhecidos, documentados, verificados. E é precisamente porque os méritos são reais que os problemas merecem atenção proporcional. Num texto medíocre, as falhas seriam triviais. Num texto com esta ambição e esta inteligência, elas pesam mais. A tese central de A Farsa Radical, na formulação mais completa que o texto oferece, grande ou pequeno, moderado ou extremado, todo rebelde anticapitalista, sem exceção, é um farsante, não só nas suas atitudes exteriores, mas na base mesma da sua personalidade, na raiz do seu estilo de vida. A reconstrução forte primeiro. A melhor versão seria: há um fenômeno recorrente na modernidade em que a crítica ao capitalismo floresce com particular intensidade em meios sociais amplamente favorecidos por ele. Isso sugere que parte relevante do anticapitalismo de elite não é motivada por posição objetiva de vítima, mas por algum mecanismo psicológico ou moral, talvez racionalização, culpa deslocada ou teatralização de virtude. A descrição que Olavo faz da ruptura entre prazeres e deveres, da intolerância cada vez maior ao sofrimento e da emergência de adolescentes crônicos ecoa diagnósticos que vão de Tocqueville a Lipovetsky. Alguém informado sustentaria essa versão sem dificuldade. E a versão forte sobrevive ao teste? Parcialmente. Onde cede? Na passagem do parcial ao total. O texto não diz: há uma forma importante de anticapitalismo que pode ser lida assim. Diz todo, sem exceção. Dois quantificadores universais absolutos na mesma frase. Basta um único contra-exemplo genuíno para derrubar a forma universal. E contra-exemplos não são exóticos. O distributismo católico de Belloc e Chesterton critica o capitalismo concentracionário a partir de premissas conservadoras, sem romantizar o socialismo. O comunitarismo de McIntyre e Taylor critica a erosão de laços tradicionais pela lógica do mercado. Há crítica moral do consumismo à luz de tradições religiosas. Há erro teórico sincero. Há convicção religiosa sem projeção neurótica. São alternativas que o próprio público de Olavo reconheceria como legítimas, e nenhuma comparece no texto.
E o texto não oferece definição operacional de rebelde anticapitalista, não delimita a amostragem, nem especifica período, nem testa explicações concorrentes. Compare com Sowell. Opera no mesmo campo, critica os intelectuais anticapitalistas com acidez severa, documenta casos em profusão, mas circunscreve o fenômeno a grupos identificáveis. O quantificador nunca é universal sem qualificação. Segundo procedimento, psicologização causal como substituto de refutação. O texto atribui ao anticapitalismo uma causa única, tremenda acumulação de culpas inconscientes projetadas sobre a fonte de seus benefícios imerecidos. A frase seguinte importa. Não há nisso paradoxo algum. Há apenas a lógica implacável da projeção neurótica. Implacável e apenas fazem o trabalho pesado. A projeção neurótica deixa de ser hipótese e vira a explicação completa. A diferença é fundamental. Levantar uma hipótese sobre motivação do adversário pode ser legítimo. Todo pensador sério o faz em algum momento. O problema aparece quando a hipótese psicológica ocupa o lugar da refutação do argumento. Não se trata mais de contextualizar. Trata-se de substituir a análise da tese pela desqualificação de quem a apresenta. Terceiro procedimento. O campo de posições fica reduzido a duas opções. Ou você reconhece os benefícios do capitalismo com a devida gratidão, ou sua crítica é projeção neurótica. A posição intermediária, reconhecer ganhos reais e apontar custos reais ao mesmo tempo, simplesmente não comparece. Hipótese alternativa obrigatória. É possível que o estreitamento do campo seja efeito do gênero. Numa coluna curta, não há espaço para nuançar tudo. A hipótese é pertinente. Mas todo, sem exceção, não é restrição de espaço, é pretensão de universalidade. E o padrão reaparece em textos longos do mesmo autor, como documentamos nos episódios anteriores, incluindo conferências internacionais onde o espaço era abundante. Mais significativo ainda, numa aula do curso online de filosofia, portanto em contexto pedagógico sem limite de tempo e sem pressão polêmica, o mesmo procedimento se repete. Olavo descreve praticamente qualquer governante moderno como capaz de decretar qualquer coisa baseado em superstição científica. Trata o aquecimento global como exemplo paradigmático de farsa imposta de cima para baixo e confunde frio local com refutação de tendência climática global. O gênero explica a brevidade da argumentação numa coluna. Não explica a estrutura idêntica numa aula de 3 horas. E se olharmos para outros textos do mesmo período, o padrão se confirma. Em O Inimigo é um Só, publicado no mesmo Diário do Comércio em janeiro de 2007, Olavo escreve que continuar a ignorar a unidade do movimento revolucionário começa a se tornar uma espécie de cumplicidade criminosa. É a estrutura que já conhecemos. Quem discorda é cúmplice ou ingênuo. Em A Nova Religião Nacional, de março, ao tratar da militância gay, a ideologia gay é a forma mais ambiciosa de radicalismo totalitário que o mundo já conheceu. E em O Perigo Sou Eu, de setembro, quem quer que insista em negá-la só pode ser parte interessada na manutenção do segredo ou então um mentecapto incurável. 4 textos diferentes, mesmo ano, mesmo procedimento, superlativo absoluto sem qualificação e campo reduzido a 2 opções. Neste bloco, o corpus demonstra quantificação totalizante e psicologização substitutiva em A Farsa Radical e indica, com base nos 3 textos auxiliares verificados integralmente e na transcrição de aula, que o procedimento constitui padrão recorrente, tanto no gênero coluna quanto em contexto pedagógico. O texto mais longo e mais complexo do corpus opera em pelo menos 4 registros: crítica à mediação político-midiática da ciência, desconstrução da figura pública de Al Gore, contestação do consenso sobre aquecimento global antropogênico e uma reflexão cultural sobre o espudaios aristotélico. O que o texto tenta fazer? Mostrar que a apresentação pública do consenso climático é atravessada por interesses políticos, econômicos e midiáticos que comprometem a imagem de neutralidade científica com que ela se apresenta. A conversão da ciência em espetáculo moral é problema real. A passagem sobre Weber e Popper
demonstra que Olavo tem instrumentos para tratá-lo em nível filosófico elevado. Até aqui, a versão forte se sustenta. Onde o texto perde disciplina probatória? Em 3 frentes. Primeira, deslocamento do foco. Em vez de concentrar energia argumentativa no exame das evidências científicas, o texto investe volume desproporcional em caracterizações pessoais e circunstanciais. Gore é figura bizonha. Quem acredita na tese é trouxa completo ou cérebro intoxicado de maconha esquerdista intelectual. Os apoiadores são os 4 pilares da estupidez contemporânea. Lee Swanson é descrito como ex-militante que foi heroicamente para a cadeia para fugir do serviço militar. Aqui a questão é precisa. Isso substitui análise? A crítica ao circuito social de produção do prestígio pode ser verdadeira e, ainda assim, não tocar o núcleo da tese científica. Quando a impugnação do circuito social ocupa o espaço que deveria ser do confronto com a evidência, o leitor fica com a impressão de que a tese foi refutada, quando o que foi impugnado foi sua embalagem. Pare com Roger Scruton, conservador britânico que tratou questões ambientais com seriedade. Scruton criticava o ambientalismo de esquerda com dureza, mas dirigia-se à estrutura das políticas propostas, não ao perfil psicológico dos proponentes. A diferença não é de posição política, é de procedimento argumentativo. Nota factual sobre a mansão de Gore, porque o texto faz dela argumento central. Olavo escreve que Gore não gastaria mais combustível fóssil em sua mansão de Belle Meade, Tennessee, do que várias centenas de famílias americanas juntas. A verificação factual, disponível desde março de 2007, documenta que o consumo de eletricidade de Gore era cerca de 12 vezes a média de uma casa em Nashville. Gore respondeu com reforma verde, incluindo painéis solares e certificação ambiental. A informação factual de Olavo tinha base verificável. O consumo era realmente muito alto, mas 12 vezes não são várias centenas. A imprecisão amplifica retoricamente um dado que já seria forte sozinho. E mesmo que a inflação fosse exata, o salto lógico permaneceria. Que Gore seja hipócrita não refuta a física do clima. Um médico obeso que recomenda dieta pode ser hipócrita, e a recomendação pode ser cientificamente correta. É o procedimento que a tradição da argumentação informal identifica como confusão entre a credibilidade do proponente e a validade da tese, legítima quando a credibilidade pessoal é o próprio objeto, problemática quando substitui o exame das evidências. Segunda frente: embaralhamento de níveis de autoridade. O texto coloca no mesmo campo retórico, como se desempenhassem o mesmo papel, documentários de Hollywood, cobertura jornalística, ativismo de celebridades, relatórios técnicos, organismos internacionais e bilionários. Mas a distinção entre diferentes tipos de apelo à autoridade é fundamental. O texto opera nessa zona de transferência sem sinalizá-la. O efeito é que a fragilidade de uma ponta do circuito contamina todas as outras. Olavo começa por Xuxa, passa por Gore, chega ao New York Times, desemboca nos 128 iluminados do manifesto e, ao final, o leitor já não distingue a análise climática do espetáculo midiático. Retoricamente, é devastador. Epistemologicamente, é um atalho. O texto percorre o circuito social completo que a tese ocupa na esfera pública, mas em nenhum momento enfrenta diretamente as evidências paleoclimáticas, as medições de CO2 atmosférico ou os modelos de forçamento radiativo. Terceira frente. O texto pede que os leitores assistam ao documentário The Great Global Warming, como resposta arrasadora a Gore. E aqui o problema excede a retórica e entra na verificação factual. O documentário, dirigido por Martin Durkin e exibido pela Channel 4 britânica em março de 2007, foi posteriormente investigado pela Ofcom, a autoridade reguladora britânica de mídia. A decisão oficial, publicada em Bulletin 114 em 21 de julho de 2008, encontrou múltiplas violações do Código de Radiodifusão. O programa falhou em manter imparcialidade devida nas sessões sobre questões políticas. Tratou injustamente Sir David King, o IPCC e o professor Carl Wunsch, do MIT.
Wunsch declarou publicamente ter sido completamente distorcido e totalmente enganado sobre a natureza do programa, e chamou o filme de tão próximo de pura propaganda quanto qualquer coisa desde a Segunda Guerra Mundial. Mais grave ainda, quando Wunsch protestou, a produtora WAG TV ameaçou processá-lo por difamação a menos que ele fizesse declaração pública de que não havia sido distorcido, obrigando-o a contratar advogado no Reino Unido. Não para por aí. O próprio Egil Friis Christensen, cujas pesquisas sobre atividade solar foram usadas como pilar central do documentário, criticou publicamente o uso dos seus dados. Declarou que tinha razões para acreditar que partes do gráfico foram fabricadas e afirmou à imprensa que o programa era obviamente inacurado. Durkin agradeceu a Friis Christensen por apontar o erro do gráfico e também reconheceu que a afirmação sobre emissões vulcânicas de CO2 superarem as humanas era incorreta, removendo-a de versões posteriores. A entrevista de Wunsch foi removida das versões internacionais e do DVD. E Durkin já tinha histórico. Em 1997, sua série Against Nature havia sido sancionada pelo ITC, o órgão regulador predecessor da Ofcom. O ITC recebeu 151 reclamações, aceitou 4 e concluiu que o programa havia violado o código em 2 pontos: falha em informar adequadamente os entrevistados sobre a natureza do programa e distorção de suas posições por edição seletiva. A Channel 4 foi obrigada a emitir pedido de desculpas em horário nobre. 2 programas. 2 sanções regulatórias. Mesmo problema. A hipótese alternativa forte. O defensor do texto pode dizer: Olavo escreveu em maio de 2007. A decisão da Ofcom só saiu em 2008. Ele não podia saber. A objeção cronológica é legítima quanto à Ofcom, mas não quanto a Durkin. A sanção do ITC a Against Nature era de 1998, 9 anos antes. Um comentarista que invoca Popper e exige rigor epistêmico dos adversários poderia ter verificado o histórico do cineasta cujo documentário recomenda como resposta arrasadora. A assimetria não está no futuro que Olavo não podia prever, mas no passado que ele poderia ter consultado. E agora temos uma peça robusta sobre o que aconteceu depois. Em A Mãe de Todas as Fraudes, publicado no Diário do Comércio em dezembro de 2009, Olavo descreve os cientistas climáticos como autores de crime intelectual hediondo. Chama o aquecimento global de balela e mal fantasmagórico e classifica a Conferência de Copenhagen como imposição de controles globais destinados a salvar a humanidade de um perigo inexistente. Em Desejo de Conhecer, publicado no mesmo jornal em janeiro de 2011, agora verificado diretamente contra o texto original, lista sarcasticamente: o aquecimento global é um fato indiscutível entre crenças falsas dos brasileiros, ao lado de a Inquisição queimou 100 milhões de hereges e os cigarros matam pessoas à distância. E numa aula do curso online de filosofia, o padrão se repete com a mesma estrutura: frio local como refutação de tendência global, conflação entre mídia e ciência, certeza categórica sem abertura à contraprova. Em nenhum desses textos ou aulas há referência à sanção da Ofcom contra os Window, nem qualquer reconhecimento de que o Wunsch protestou contra o uso de sua entrevista, que Friis Christensen denunciou fabricação de dados no gráfico, ou que Durkin admitiu erros. A posição não apenas não foi revista, foi intensificada. A importância factual é esta: a assimetria não é episódica, não se trata de um descuido pontual de maio de 2007. Trata-se de um padrão persistente, em que o rigor cobrado do adversário não é aplicado à própria fonte aliada, mesmo quando informação posterior tornava a revisão inevitável para quem praticasse o que pregava. E o fato de que o padrão persista em contexto pedagógico elimina a explicação do gênero como causa suficiente. E essa intensificação pode agora ser medida com precisão, porque temos os 2 textos lado a lado, o de 2007 e o de 2009. E o que você encontrou? Intensificação sistemática em pelo menos 6 dimensões mensuráveis. Em 2007,
O autor constrói uma postura de analista prudente. Convoca Popper, Weber, Aristóteles, escreve que o mínimo que a prudência recomenda é suspeitar. Recomenda que o leitor assista ao documentário e depois pergunte às organizações por que elas se recusam a oferecer ao público os dois lados da questão. Em 2009, o texto abre citando o próprio autor como fonte profética. Mal acabava eu de escrever aqui que a validação deixa de vir de filósofos externos e passa a vir da confirmação da previsão anterior. A postura migra do analista erudito para o profeta vindicado. É curiosamente o mesmo tipo de fusão de autoridades que o texto de 2007 criticava em Al Gore. Precisamente. E o léxico acompanha. Em 2007, o campo semântico dominante é o da palhaçada, da farsa, do ridículo. Empulhação barata, maconha intelectual, pataquada. O adversário é retratado como ridículo. Em 2009, o campo migra para o vocabulário penal. Fraude das fraudes, trapaças mais abjetas, crime intelectual hediondo, golpe, conspiração, formação de quadrilha, criminosos. O adversário já não é mais ridículo, é criminoso. E a estrutura argumentativa? Em 2007, o texto opera em múltiplas camadas. Inversão do paradoxo da verdade inconveniente, argumento circunstancial contra Gore, rastreamento genealógico do financiamento do manifesto, argumento filosófico sobre Weber e Popper, indicação de contraprova documental, convite ao debate. Em 2009, as camadas desaparecem. O que fica é autorreferência profética, lista numerada de acusações apresentadas como fatos consumados, sentença categórica, denúncia da mídia como cúmplice e escalada para governo mundial. A filosofia de Popper, Weber e Aristóteles simplesmente sumiu. No seu lugar, Herman Van Rompuy é office boy do CFR, Obama é homenzinho, e as soberanias nacionais estão sendo rebaixadas ao estatuto de ficção jurídica. Em 2007, dúvida prudencial. Suspeitar. Perguntar. Em 2009, certeza absoluta. O aquecimento global é balela, mal fantasmagórico, perigo inexistente. A expressão fraude das fraudes não deixa margem para nuance, e a sentença a isso reduz-se hoje em dia a autoridade da classe científica no mundo. Generaliza de um caso particular, os e-mails do Climate Gate, para toda a classe científica. Em resumo, o analista erudito de 2007, que recomendava a prudência e convocava o leitor a ouvir os dois lados, dá lugar ao profeta vindicado de 2009, que proclama certezas, imputa crimes e descreve um apocalipse geopolítico iminente. A distância entre os dois registros é documentável frase por frase, e a direção é inequívoca: mais certeza, menos filosofia, mais acusação, menos convite ao debate. O que a teoria da argumentação chama de descarrilhamento da manobra estratégica. A tensão entre eficácia retórica e razoabilidade dialética se resolve cada vez mais em favor da primeira. Há ainda um detalhe factual que vale o registro. Na seção sobre o Espudaios, Olavo escreve que Júlio César confessava ter se prostituído carnalmente a um político em troca do seu primeiro cargo público. Verificamos Suetônio diretamente, capítulos 2, 5 e 49 da Vida de César, na tradução de J.C. Rolfe para a Loeb Classical Library. São dois erros, não um. Primeiro, o verbo. Suetônio registra no capítulo 49 uma profusão de acusações feitas por adversários políticos. Licínio Calvo compôs versos satíricos. Dolabella chamou-o de rival da rainha. Bíbulo publicou editos chamando-o de rainha da Bitínia. Cícero escreveu cartas mordazes. Cúrio chamou-o de bordel de Nicomedes. Os soldados cantaram músicas obscenas durante o triunfo gálico. Cada uma dessas é acusação de terceiro. Em nenhum ponto César confessa. O historiador romano Dião Crácio registra, aliás, que César negou sob juramento as acusações sobre Nicomedes, o que provocou ainda mais escárnio. A palavra confessava não tem sustentação no texto latino. Segundo, o contexto.
Conforme o capítulo 2 de Suetônio, o episódio com Nicomedes, rei da Bitínia, ocorre durante o serviço militar de César como jovem assessor de Marcos Termo, governador da Ásia, portanto, antes de qualquer cargo público eletivo. O primeiro cargo eletivo de César foi o de tribuno militar, mencionado no capítulo 5 de Suetônio, muito depois. A formulação "em troca do seu primeiro cargo público" não encontra base alguma no texto antigo. Erros pontuais e não recorrentes, mas verificáveis. E há uma assimetria mais ampla que percorre o texto inteiro. Ciência ou palhaçada exige rigor extremo e consistência total dos atores do campo climático dominante. Ao mesmo tempo, concede a si psicologização ampla, amarrações entre personagens heterogêneos, inflação de dados e certeza modal muito alta, sem oferecer ao leitor documentação proporcional ao diagnóstico. E uma observação retrospectiva que não julga o texto de 2007 por critérios de 2026, mas que é factualmente relevante. Nas quase 2 décadas desde a publicação, o consenso científico sobre aquecimento antropogênico não recuou. Fortaleceu-se substancialmente com base em múltiplas linhas de evidência independentes. Isso não retroage sobre a qualidade lógica do texto de 2007, mas impede que o leitor de hoje o trate como profecia cumprida. Neste bloco, o corpus demonstra deslocamento do foco probatório e assimetria na exigência de prova. Demonstra 2 erros factuais verificáveis na atribuição a César. Indica inflação retórica do dado sobre Gore. Demonstra intensificação sistemática em 6 dimensões mensuráveis entre 2007 e 2009, com persistência documentada em contexto pedagógico. Indica a assimetria na recomendação dos Window, reforçada pela não autocorreção documentada em ao menos 2 textos e uma aula posteriores a 2008, e pelas denúncias de fabricação e distorção feitas pelos próprios cientistas entrevistados no filme. Contexto primeiro. E desta vez o contexto está documentado dos 2 lados com uma profundidade que muda o episódio. O texto responde a um artigo de Armindo Abreu, publicado no mesmo número do Diário do Comércio. Polêmica pessoal. E o texto de Abreu não é ameno. Abreu abre chamando Olavo de ilustre colunista da periferia, rebaixado ao levar um pé na bunda do maior jornal do país. Escrevinhor em delírios megalomânicos. A águia não de Aia, mas da Virgínia. Sugere que lhe faltam carinhos do bom berço e um sereno e seguro ambiente familiar adornado pela penteadeira da vovó. Levanta suspeitas sobre como Olavo garante lá o seu sustento nos Estados Unidos e encerra propondo a alcunha de chupim, pássaro que, vivendo às custas dos outros, deita seus ovos para serem chocados nos ninhos estranhos que encontra, busca alimentos entre os dejetos alheios e por isso também é conhecido por vira-bosta. Em resumo, Abreu abriu fogo primeiro e com munição pesada. Não há nenhum argumento substantivo no texto de Abreu, nenhuma citação de passagem de Olavo que demonstre erro fatual, nenhuma identificação de falácia específica, só insulto, insinuação e retórica. Mas agora temos acesso aos demais ensaios de Abreu, e isso permite uma avaliação que vai além da polêmica pontual. Os textos sobre a nova ordem mundial, o Federal Reserve, a Fraternidade Babilônica e o Banco Central revelam um padrão metodológico que confirma extensivamente a objeção de Olavo. A estrutura é sempre a mesma: dado verificável, salto interpretativo, encadeamento sem evidência direta da conexão causal, conclusão grandiosa. Reconhecido o contexto com esta profundidade, o que fica para analisar na resposta de Olavo? Olavo quer mostrar 3 coisas: que Abreu fez acusações graves sem precisão, que as acusações são logicamente contraditórias entre si e que Abreu não tem competência metodológica suficiente para o tema que pretende tratar. A objeção metodológica é o núcleo mais valioso do texto. Agora, com os 2 lados inteiramente documentados, a proporção fica visível. No texto de Abreu, 0 argumento substantivo sobre as teses de Olavo, 0 citação de passagem, 0 identificação de erro específico, só insulto e insinuação. No texto de Olavo,
A crítica metodológica legítima existe e é substancialmente justificada, mas é proporcionalmente acompanhada pelo contra-ataque pessoal. Linguagem rebuscada, tortuosa e lombricoide de oratória interiorana. Os tremeliques de gozo que sacodem a sua vaidade senil. Está na hora tirá-lo de lá com uns bons tapas no traseiro e uma ordem taxativa. Vai estudar, moleque! E aqui aparece uma simetria que precisa ser nomeada com honestidade. Ambos os textos operam, em grande parte, pelo mesmo procedimento: degradação do adversário por escárnio, insinuação e caricatura. A diferença é que Olavo faz isso com muito mais talento verbal, e quando efetivamente entra na objeção metodológica, tem algo real, substancial e documentável a dizer. Quando troca isso por demolição cênica, a força probatória despenca. E reaparece o velho conhecido do episódio. Olavo descreve os leitores, admiradores e seguidores do Sr. Abreu como algumas dezenas de oficiais ditos nacionalistas, todos eles monstruosamente incultos. Todos, monstruosamente. Mesma estrutura, mesmo tipo de quantificação, mesmo salto do particular para o universal. Hipótese alternativa. A radicalidade pode ser efeito de irritação legítima diante de ataque injusto. Com os textos de Abreu agora disponíveis na íntegra, essa hipótese tem força considerável. O material que Abreu produzia justifica a irritação intelectual genuína. A hipótese é pertinente e merece peso real, mas irritação compreensível não converte hipérbole em demonstração. E o padrão de quantificação totalizante aparece em textos onde não há provocação nenhuma, como a farsa radical, a nova religião nacional e o inimigo é um só, nenhum dos quais é resposta a ataque pessoal. E o próprio texto contém uma formulação excelente que se volta contra ele como espelho. Os dois pilares em que se assenta o poder global são a ignorância e a confusão. A primeira se produz ocultando os fatos, a segunda divulgando-os em desordem perturbadora, sem uma perspectiva intelectual sensata. A formulação é precisa e potente. A pergunta que fica é se o diagnóstico é aplicado com a mesma lucidez ao próprio procedimento de resposta, onde o embaralhamento entre objeção metodológica legítima e humilhação cênica produz, ele também, uma forma de desordem perturbadora. Neste bloco, o corpus demonstra simetria bilateral de procedimento retórico. Demonstra que a crítica metodológica de Olavo a Abreu é substancialmente justificada pelo material agora disponível. Indica desproporção entre objeção substantiva e esmagamento pessoal, e demonstra mais uma ocorrência de quantificação totalizante. Se depurarmos os três textos e acrescentarmos o comparador temporal de 2009 e a transcrição de aula, o melhor arranjo é falar em 4 famílias de procedimentos recorrentes. Família 1. Psicologização extensiva do desacordo. Em vez de tratar o adversário como portador de uma tese examinável, o texto tende a tratá-lo como efeito de culpa, vaidade, ressentimento, intoxicação ideológica ou inferioridade intelectual. O problema, documentável nos textos, é quando a hipótese psicológica entra antes da análise do argumento e, frequentemente, no lugar dela. Em A Farsa Radical, o anticapitalista é produto de projeção neurótica. Em Ciência ou Palhaçada, quem acredita no consenso climático é trouxa ou cérebro intoxicado. Em Remexidos, Abreu sofre de vaidade senil e seus seguidores são monstruosamente incultos. O texto de Abreu opera com o mesmo procedimento, apenas sem a sofisticação. Olavo é reduzido a ex-comunista arrependido, a revista Bicho Estranho à Fauna Nacional. E os ensaios maiores de Abreu operam por psicologização de escala civilizacional. A fraternidade babilônica, os Illuminati, a nobreza negra são todos apresentados como agentes motivados por ambição irrestrita e desenfreada, delírios de superioridade mental e racial, incontinente sede de poder.
A psicologização extensiva não é exclusiva de um dos contendores, é o modo dominante do gênero polêmico no período. A diferença relevante é que Olavo reivindica explicitamente estar operando em nível filosófico. Quem reivindica a altitude contrai o ônus correspondente. Família 2. Deslocamento do foco probatório para a fonte ou para o circuito. No caso do clima, o foco migra das evidências científicas para Gore, Soros, Hollywood, New York Times. No caso de Armindo, para a vaidade e a incompetência presumidas. No caso do anticapitalismo, para a psicologia dos críticos. Contextualização pode ser relevante. Quando vira atalho para reduzir o peso da tese sem exame proporcional do conteúdo, compromete a demonstração. Família 3. Quantificação totalizante. Todo, todos, sem exceção, nunca, só pode ser. Mapeando sistematicamente 11 ocorrências nos 7 textos analisados neste episódio, incluindo todos os de 2007. A importância é esta: cada quantificador universal eleva muito o ônus probatório. No corpus recortado, esse ônus não é cumprido em grau correspondente. Família 4. Assimetria na exigência de prova. Os adversários devem citar, medir, qualificar, provar, evitar qualquer impureza. O texto reserva para si psicologização ampla, hipótese única, simplificação estratégica e certeza modal muito alta. Na seção sobre Weber e Popper, Olavo formula com clareza exemplar o princípio de que a ciência deve manter abertura permanente e ilimitada às objeções e críticas, que são a alma mesma da racionalidade científica. Imediatamente antes e depois dessa formulação, o texto dispensa essa mesma abertura em relação às suas próprias teses. E o caso Durkheim-Swindoll concentra essa família com precisão cirúrgica. Cobra-se pureza metodológica do adversário enquanto se concede indulgência analítica a uma fonte aliada cujo diretor já havia sido sancionado por distorção e que seria sancionado novamente pelo mesmo problema. Um dos entrevistados do filme denunciou fabricação de dados no gráfico central. Outro foi ameaçado com processo judicial quando protestou contra a distorção de suas posições. E em nenhum texto ou aula posterior a 2008, Olavo reconheceu qualquer uma dessas informações. E a análise comparativa 2007-2009 mostra que a assimetria não é estável, ela se intensifica. Em 2007, pelo menos, o texto convida o leitor a ver os dois lados. Em 2009, não há mais convite, há sentença. A certeza sobe, a filosofia desaparece, o léxico endurece, o escopo conspiracionista se expande do cartel setorial ao governo mundial. A tensão entre rigor e retórica, que em 2007 ainda era tensão real, em 2009 já se resolveu inteiramente em favor da retórica. Classificação proporcional dos achados. Com prudência. As 4 famílias não equivalem automaticamente à desonestidade intelectual em sentido forte. Elas configuram, com segurança, um padrão argumentativo problemático documentado em 7 textos de coluna de um mesmo ano, com intensificação documentada 2 anos depois e persistência confirmada em contexto pedagógico. Em alguns pontos, sugerem dispensa dos cuidados que a magnitude das pretensões exigiria. Em outros, apontam para a blindagem retórica. Em outros, são sintomas de polêmica que substitui análise pelo efeito de esmagamento cênico. A diferença entre esses diagnósticos é real e não deve ser apagada. E a análise bilateral, agora genuinamente completa, acrescenta uma dimensão que versões anteriores só esboçavam. Olavo tinha razão substancial na objeção a Abreu. O material de Abreu é metodologicamente precário numa escala que excede o que análises anteriores registravam. Isso não cancela os problemas documentados nos textos de Olavo, os quais aparecem em contextos sem qualquer provocação de Abreu. Mas calibra a análise com honestidade. Quando se documenta que o adversário produzia material do calibre da fraternidade babilônica, a irritação intelectual do respondente ganha peso explicativo considerável. Neste episódio, o corpus não autoriza subir mais na escada.
Não temos fabricação documental, falsificação de fonte, dependência textual disfarçada, nem prova de fraude. O que temos é um padrão recorrente em que a conclusão excede a base que o texto oferece para sustentá-la, em que a exigência feita ao adversário não é a mesma que o texto aplica a si, e em que esse padrão se intensifica no tempo e persiste para além do gênero colunístico. Antes de fechar, a melhor objeção possível ao que acabamos de fazer. A objeção tem duas vertentes reforçadas. Primeira, estamos aplicando critérios de lógica informal a colunas polêmicas de jornal como se fossem ensaios acadêmicos. A coluna é um gênero que vive de assertividade, velocidade e efeito. Segunda, que ganhou força com o acesso ao material de Abreu, Olavo estava respondendo não apenas a um ataque pessoal grosseiro, mas a um adversário que produzia material conspiratório de qualidade duvidosa em escala industrial. Cobrar dele frieza analítica nesse contexto é ignorar como funciona a polêmica intelectual real. A objeção é a mais forte disponível e ganhou peso real com a documentação. A resposta não é descartá-la, é delimitá-la. Primeira verificação. O gênero jornalístico reduz a exigência de aparato. Não elimina a diferença entre hipótese e conclusão demonstrada. Todo rebelde anticapitalista, sem exceção, não é tom de colunista fazendo hipérbole de circunstância. É tom de quem reivindica ter identificado a essência de um fenômeno. Quem reivindica essa escala contrai o ônus correspondente, em qualquer gênero. Segunda, o mesmo padrão aparece em textos longos do mesmo autor, conferências internacionais, ensaios extensos, livros inteiros, onde o espaço não era problema. Os episódios anteriores documentaram isso. E a transcrição da aula COF 576 confirma. O mesmo procedimento se reproduz em contexto pedagógico de 3 horas de duração, sem provocação externa e sem restrição de espaço. A constância transversal do procedimento, que atravessa gêneros, formatos e contextos, reduz substancialmente o poder explicativo da restrição de espaço. Terceira, emerge do próprio corpus. Em Ciência ou Palhaçada, a seção sobre o espodaios é ensaísmo cultural de alto nível, com referências eruditas e prosa controlada. No mesmo texto, páginas acima, aparecem trouxa completo, maconha intelectual e os 4 pilares da estupidez contemporânea. A variação de registro dentro do mesmo texto mostra que o autor sabe operar nos 2 modos. A escolha de quando usar qual não é ditada pelo gênero, é ditada pelo propósito de cada seção. E quanto à segunda vertente, a irritação com Abreu é compreensível e documentadamente justificada, mas os procedimentos documentados nas famílias 1 a 4 aparecem em textos que não respondem a Abreu e não são provocados por ninguém. A farsa radical não é resposta a ataque. O inimigo é um só, não é resposta a ataque. O contexto Abreu reduz a força da crítica ao tom de remexidos especificamente. Não explica o padrão nos demais textos. E a comparação temporal acrescenta, em 2009, sem provocação de Abreu, a intensificação é documentável em cada dimensão analisada. Se o tom de 2007 fosse efeito de contexto polêmico, 2009 deveria ser mais ameno, não mais severo. O que ficou demonstrado? Que nos 3 textos analisados, no comparador temporal de 2009 e na transcrição de aula, há recorrência de 4 famílias de procedimentos argumentativos: psicologização extensiva, deslocamento do foco probatório, quantificação totalizante e assimetria na exigência de prova. Cada família documentada com passagem específica verificada contra textos integrais, que a intensificação entre 2007 e 2009 é mensurável em 6 dimensões: etos, léxico, estrutura argumentativa, escopo conspiracionista, regime epistemológico e dramatização. Que o padrão persiste em contexto pedagógico. Que cada um dos 3 textos parte de problema real e verificável,
que em Remexidos, a crítica metodológica a Abreu encontra respaldo robusto, agora substancialmente confirmado pela leitura integral de 4 ensaios de Abreu sobre poder global, Banco Central e conspiração, que em Ciência ou Palhaçada, a erudição filosófica na seção sobre Weber, Popper e o Spudaius é de nível elevado, que esses méritos coexistem com os procedimentos documentados, e é essa coexistência que torna o caso analiticamente interessante. O que ficou indicado? Que esses procedimentos podem estar conectados a mecanismos mais profundos documentados nos episódios anteriores. Que a recomendação de Swindle, sem verificação do histórico regulatório de Durkheim, constitui instância verificável da assimetria descrita na família 4, agravada pela não autocorreção documentada em ao menos 2 textos e uma aula posteriores a 2008, e reforçada pelas denúncias de fabricação e distorção feitas pelos próprios cientistas entrevistados no filme. Que a imprecisão sobre o consumo de Gore é amplificação retórica de dado real. Que a atribuição a César contém 2 erros verificáveis contra a fonte primária: a transformação de acusações de adversários em confissão do acusado, e a conexão com o primeiro cargo público, que Suetônio não estabelece. Que o descarrilamento da manobra estratégica documentável entre 2007 e 2009 sugere uma trajetória e não como um acidente que alguns podem pensar. O que ficou aberto? Se esses padrões continuam a se intensificar após 2009, se aparecem associados a procedimentos mais graves em outros núcleos da obra, se a academia brasileira, ao não dialogar com esses textos quando poderia, contribuiu para a consolidação do circuito que criticamos, e se a qualidade metodologicamente precária do material conspiratório que circulava no mesmo período, como o de Abreu, contribuiu para legitimar a dispensa de rigor probatório como resposta proporcional. E a frase que resume o saldo, sem exagero e sem gentileza? Quando a hipótese psicológica substitui a refutação, o superlativo substitui a medida e o circuito social substitui a evidência, o texto pode continuar brilhante, mas deixa de demonstrar o que promete. E quando essa distância entre brilho e demonstração se alarga no tempo, em vez de se reduzir, e persiste para além do gênero que a explicaria, o padrão deixa de ser procedimento retórico e começa a se parecer com um modo de pensar. 4 perguntas para levar. Primeira, qual a diferença prática entre uma explicação forte de um adversário e uma psicologização que substitui a análise do argumento? Onde fica a linha? Segunda, em que momento a crítica ao circuito de produção de uma ideia deixa de ser contextualização legítima e vira atalho para liquidar a própria ideia? Terceira, por que leitores inteligentes toleram com tanta facilidade quantificadores universais em textos que não oferecem base correspondente? Há algo na estrutura da leitura, talvez a força da prosa, talvez o prazer da concordância, que faz o todo e o sem exceção passarem despercebidos? Quarta, e esta é para levar para casa. O que você mesmo faz nos debates do dia a dia que se parece com esses mecanismos? Porque se os procedimentos documentados aqui só existissem em um autor específico, seriam curiosidade biográfica. Eles existem em toda parte. O que este episódio pode fazer por você não é provar que Olavo errou, é ajudá-lo a reconhecer esses mesmos procedimentos na próxima vez que os usar e a decidir, conscientemente, se quer continuar usando. Toda a documentação está no PDF. Se houver contestação, que venha com texto, data, citação e contexto. O direito de resposta documentada permanece garantido. No próximo episódio, generalização, homogeneização e explicação infalsificável. Quando o que era procedimento retórico se torna modo de pensar. Até lá!